Então a gente vai falar simplesmente de não insistir, né? Eu já falei muito aqui sobre deixar ir, e eu quero falar sobre não insistir. Como a gente não insiste em algo que não faz mais sentido para nós, né? E muitas vezes a gente perde muito tempo da nossa vida insistindo em coisas que não mais cabem no nosso contexto, tá? E isso serve, gente, olha só, não insistir serve para relacionamento, mas serve para emprego, serve para amizade, serve para tudo que termina um ciclo na nossa vida, né? Então, mais do que deixar ir, mais do que não insistir, você saber terminar uma coisa, tá? E assim, nós, seres humanos, nós somos muito bons em começar uma coisa, mas somos muito ruins em terminar, tá? A gente sabe começar as coisas, mas a gente não sabe terminar as coisas. E por que que tem que ser assim, né? Por que que você tem que ficar em um lugar que não te faz mais bem? Por que que você tem que manter uma amizade que já não agrega mais? Por que que você precisa continuar no emprego que você sai de lá ferido, cansado, humilhada, atrasada, né? Mentalmente falando, né? Você não consegue progredir. Por que que a gente não consegue terminar algo que a gente começa? Você sabe a hora de terminar? Você sabe a hora que você deve dar um ponto final nas suas relações, na sua forma de pensar, na sua maneira de agir, né? Naquelas pessoas que eram muito especiais para você e hoje não faz mais tanto sentido assim estar perto delas. Você sabe identificar isso? Pois é, a maioria das pessoas não sabem. E por isso, e por não saber de que forma, né, ela vai dar um ponto final numa situação, ela fica revivendo, tá? Uma situação que já não mais faz parte do novo ciclo de vida que ela está vivendo. Um novo ciclo, né, que se inicia e você quer carregar as pessoas com você. E há muito sofrimento nesse tipo de atitude, há muito sofrimento nesse tipo de ação. Há muito sofrimento, tá? Porque a gente vai contra um fluxo, a gente vai contra o que o nosso coração manda. E, gente, ó, quem nunca permaneceu conosco, quem não permanece conosco, quem realmente também quer ir embora, você precisa deixar essa pessoa ir embora. Não é só dar o ponto final, é saber na hora de aceitar o ponto final também. Muitas vezes a gente quer carregar uma situação da nossa vida, uma relação, uma amizade da infância que foi muito bom para você, muito especial, mas hoje, quando você chega perto daquela pessoa, não tem mais conexão. Vocês vivem em mundos diferentes. E deixar ir, não ficar querendo carregar isso por uma vida inteira, simplesmente não quer dizer que a pessoa não foi importante ou que ela não é importante para você. Fez parte da sua história. Mas hoje não faz mais sentido, tá? Muitas vezes você carregar, olha só que loucura, gente, carregar uma coisa que já acabou na sua vida. Por que que a gente não sabe botar o ponto final? Por que que a gente não sabe receber o ponto final? Por que que a gente prefere insistir, sentir a dor, né? E viver uma vida tortuosa por conta dessa escolha, simplesmente por medo do que vem. Por que que a gente não encara isso como um final de uma etapa, uma conclusão? Você concluiu uma etapa da sua vida que agora não cabe mais, tá? A gente sabe começar tudo. Namoro, casamento, amizade, relacionamento, trabalho, tá? E se você não se identifica mais com isso, entenda o seguinte, dentro do ser humano, há várias fases de crescimento, há vários processos. Imagina você ficar na escola, no seu pré, na sua formação durante anos da sua vida. Uma vida inteira porque era muito legal, porque era legal o recreio, era legal a merenda. Imagina você ficar numa faculdade uma vida inteira. Imagina você, né, fazer uma coisa que não te cabe mais por uma vida inteira, simplesmente porque você não sabe a hora de dar o ponto final. Ninguém te ensinou a dar o ponto final. Olha só,
Quantas coisas a gente faz, carrega, né, até o fim, porque a gente acredita que essa é a melhor forma de viver. Você já se perguntou por que você não consegue colocar um ponto final nas coisas? Por quê? Por que eu, você, nós, seres humanos, temos essa deficiência de deixar ir o que tem que ir, de largar as amizades que não fazem mais parte do seu contexto, das pessoas que estão em um nível de consciência que não agrega, que todas as vezes que você se aproxima dessas pessoas, você sofre, você sente dor, você fica com dor de cabeça, você fica cansado, você fica agitado. Tá? Por que isso? Por quê? Por que precisa ser assim? Então, é sobre isso, exatamente isso, tá? Que a gente vai falar, que a gente já está falando. Tá? Então, quando as pessoas também se afastarem de você, deixa-as ir. Deixa ela ir embora. Não segura, não. Não prende, não. Não muda os seus valores, não. Não se diminui para se encaixar num contexto que não é mais seu. Não faça isso. Não entra num padrão de autodesvalorização para quê? Para carregar alguém com você. Se essa pessoa quer ir, ela nunca foi sua de verdade, ela passou pela sua vida para te agregar de alguma forma. Pessoas que ficam na nossa vida para sempre são geralmente pai e mãe, filho, que não tem como, de alguma forma, né, você se desvincular. É a família, e nem todos da nossa família vêm para ficar. Tem gente que vem e também vai embora. Tá? E uma hora a sua mãe vai embora, uma hora o seu pai vai embora, uma hora eles precisam ir. E são etapas da vida, são ciclos que a gente precisa compreender para a gente ter a sabedoria de lidar com a situação e perder menos tempo. Por quê? A gente tem a ilusão, principalmente as pessoas que já estão perto dos 40 anos, tá? Elas têm essa coisa de imediatismo, né? Por quê? Viu que a vida passou. E a gente tem uma projeção da vida que você vai sempre conseguir fazer isso quando você tem uma coisa para fazer e você fala, quando eu tiver dinheiro eu vou. Quando eu melhorar de emprego eu vou. Quando eu começar a namorar eu vou. Quando eu, né? E aí você fica projetando esse quando que não acontece nunca. E você vai ver as pessoas, tá? As pessoas com essa fase de 40 anos com um pouco mais de pressa, um pouco mais de vontade, um pouco mais de imediatismo, porque a vida passou uma vida inteira, tá? Você projetando isso para um outro momento, para uma outra realidade, para uma outra... E, na verdade, está acontecendo agora. Quando o fulano melhorar, eu vou entender e aí eu vou deixar ele ir. Quando... Gente, isso é ilusão. Nós não fomos programados para viver o amanhã. Nós fomos programados para viver o hoje. Nós fomos programados como seres humanos para viver o agora. Essa projeção do futuro de quando acontecer a coisa mágica é mentira. Se ninguém te contou isso, eu vou te contar agora. É mentira. Todas as vezes que você deixa de estar em um lugar que você deveria estar, você perde. A sua vida começa a voltar, você começa a regredir, as coisas começam a não acontecer. Por quê? Porque você tinha que estar em outro lugar e você não consegue botar o ponto final, não consegue colocar o ponto final, tá? Você está extremamente apegado a uma pessoa, a um lugar, e aí o que acontece com você? Você cai junto. Enquanto você não estiver em uma terra, tá? A terra pode ser próspera que for, tá? Pode ser alegre que for. Se você estiver na companhia errada, você não ganha a prosperidade com você. Não adianta, você não fica alegre. Por quê? Porque aquela pessoa não é para compartilhar desse momento seu, só que você quer insistir, você quer deixar os seus valores embora, você quer carregar todo mundo nas costas. Simplesmente para quê? Para satisfazer um momento. E você não tem ideia do que você está perdendo
quando você deixa ir, quando você vai em frente, quando você entende que aquilo ali acabou, ponto final. Gente, a gente precisa aprender a colocar o ponto final nas coisas. Começar é muito bom, mas você precisa saber terminar. Um namoro que seja, uma amizade tóxica, um trabalho, um emprego. Eu vou falar isso aqui para vocês porque é o que eu acredito e é o que eu vejo de maior, tá? De mais acesso ao ser humano, que é o agora. É o hoje, a ação imediata. É você colocar em prática hoje o que você tem para colocar e não protelar isso para um outro momento. E não acreditar que esse momento mágico vai chegar quando você tiver dinheiro. Ah, quando eu tiver melhor de vida. Não, quando eu tiver mais saudável. Não, quando eu casar. Não, quando eu terminar minha formação. E aí você fica assim, uma vida inteira. E aí você vai vendo a galera dos 40, né? Não são todos, muita gente ainda está imatura, mas você vai vendo a galera dos 40 querendo as coisas para ontem. A galera dos 40 ali já está assim, ó, não, eu preciso de alguma coisa, eu preciso mudar minha vida. Eu tô vendo que isso aqui não, eu preciso fazer isso. Entra no imediatismo. Por quê? Porque, na verdade, passou uma vida inteira projetando uma coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer enquanto você não deixar de insistir com coisas que não fazem mais sentido, gente, pelo amor de Deus. Existe uma passagem bíblica, né? Gente, eu adoro as histórias da Bíblia, de verdade. Desde criança, né? Eu acho incrível. Eu acho que tinha que ter vários filmes relacionados a isso. Apesar de eu não ser religiosa, né? Mas eu gosto demais, que eu acho que tem uma história da humanidade inteira. Tem uma história de Davi, o rei Davi, né? Que tinha uma batalha para ele ir. E assim, Davi, ele nunca foi de negar uma batalha, ele era muito guerreiro, né? Ele era um rei guerreiro, sempre foi. Só que teve uma batalha que Davi não quis ir. Ele falou, tá tudo dominado, tá tudo muito bem, e eu não preciso ir nessa batalha, eu não preciso ir. Ele botou na cabeça dele que ele não precisava ir, né? E, gente, quando a gente acredita que tá tudo bem, é a hora que a gente cai, tá? A gente tem que estar sempre tentando melhorar. Quando você fala assim, agora eu não preciso fazer aquilo não, que eu já estou estabilizado, você entra nesse padrão, nesse piloto da preguiça, da automatização, é a hora que você cai. Você tem que ter cuidado com esse momento, tá? É quando tá dando tudo muito certo e você, pronto, não preciso mais fazer nada. Não, pelo contrário, tá? Então, assim, voltando no Davi, ele falou que não iria, tá? Nessa batalha. E ao não ir, né, essa batalha, ele começou a cobiçar. Tinha um soldado que era o braço direito dele, um dos soldados bem queridos, né, um guerreiro lá chamado Joabe, se eu não me engano, Joabe. E Joabe tinha uma esposa que era linda, né? Só que Joabe tinha ido para a batalha, Davi tinha ficado. E Davi, ele se interessou, né? Ele ficou com um desejo sobre aquela mulher. Ele quis cobiçar, ele começou a cobiçar aquela mulher e acabou se deitando com ela, né? Mas ele nunca imaginou, né, que ninguém ia ficar sabendo de nada. Ele foi lá, se deitou com ela, com a mulher do guerreiro, que era um dos braços direitos de Davi, e acabou que ela engravidou. Ela ficou grávida. E Davi ficou desesperado. Pensa no desespero. Ele ficou desesperado, porque ele sabia, a barriga vai crescer, né? O Joabe vai voltar e vão descobrir o que eu fiz e tudo mais. Então ele manipulou, tá? Ele manipulou, olha só o que ele fez. Ele manipulou uma estratégia para que Joabe ficasse numa linha de frente da batalha. E nessa linha de frente, ele acabasse ficando vulnerável e vindo a morrer. Que foi exatamente o que aconteceu, né? Aconteceu uma linha de frente, ele estava sozinho, acuado, acabou que ele morreu nessa batalha. Então Davi falou, ufa, pronto, ninguém nunca vai descobrir o que eu fiz. Nunca vai descobrir o que eu fiz. Beleza. Só que chegou um profeta lá, um cara, um revelador, né? Que falou, chegou lá no reino dele lá e falou assim, Deus viu o que você fez. Deus viu o que você fez e o preço disso aí vai ser muito alto.
E Davi começou a ficar desesperado, né? Porque Deus falou assim, você fez o que você fez, mas o preço disso vai ser a vida dessa criança. Essa criança não vai sobreviver. Essa criança vai ter, né? Vai ficar doente e tal, enfim. E aí, o que aconteceu? O Davi, né? Ele desesperado, ele jejuou. Ele ficou 7 dias ali orando, rezando, pedindo, e não adiantou. 7 dias depois, a criança morreu. Não adiantou o que ele fizesse, tá? Que ele teve que pagar o preço, era o preço. Ele ia ser perdoado, mas ele precisava pagar esse preço. O filho de Davi iria morrer. E só porque, na verdade, ele não teve... Gente, para pensar na história, tá? Eu tô falando aqui de deixar ir, eu tô falando aqui de prosperar, eu tô falando aqui de você deixar a sua vida fluir no agora. E o Davi, nessa história, ele não teve nenhum tipo de noção que aquela situação que ele estava vivendo, aquele momento que ele estava vivendo, era uma prova, era um teste, era uma maneira de ele crescer, era uma maneira de ele olhar para aquela situação de uma forma diferente, de ele vencer uma nova etapa. Por quê? Porque ele poderia sair daquilo ali bem maior do que ele entrou, né? Ele enxergar como a mulher do amigo, um dos melhores amigos de Davi, né? E ele precisou sacrificar a vida do amigo para ele sair ileso. Mas ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Davi foi perdoado. O que eu estou querendo trazer aqui para você é que você, por mais que você também tenha feito algo errado, talvez você não tenha noção, tá? Que você não precisa mais ficar pagando por uma coisa, aguentando uma situação, estando num lugar, não colocando um ponto final, porque você errou, porque você fez algo errado, porque você fez algo fora, que hoje você considera uma coisa fora do contexto de serenidade, de correto, de consciente, Gente, de verdade, você precisa entender os pontos finais que você precisa dar na sua vida. A sua vida não vai fluir enquanto você não deixar as coisas do passado no passado. Enquanto você não entender que a vida é agora, que esse imediatismo de uma certa forma, ele é bom. As pessoas que fazem acontecer, elas estão fazendo agora, elas estão colocando em prática hoje. Ele encerrou um ciclo, Davi. Ele fez tudo de errado, pagou o preço e acabou o ciclo. Entrou um aprendizado nesse ciclo de Davi. Tá? Mesmo que fosse um aprendizado que ele não queria, mesmo que fosse algo que ele não queria viver, ele pagou o preço. E você talvez esteja também pagando um preço aí na sua vida, só que você acredita que esse preço é eterno. 20 anos pagando um negócio, 30 anos fazendo uma coisa, e falar, não, quando melhorar isso aqui, quando, né, o meu marido ele falecer, ou quando a minha sogra, ou quando... Você está sempre projetando um amanhã que não existe, gente. A verdade é o seguinte, não insista nas situações, nas relações, nas circunstâncias, nas amizades tóxicas, nas coisas que não cabem mais dentro do seu contexto, não agregam mais no seu crescimento, não faz mais sentido para você. Se uma pessoa entrou na sua vida e ela está querendo sair, deixa ela sair também. Ela nunca foi uma pessoa que deveria ficar. Talvez a sua vida não prospere porque você está carregando uma pessoa que não merece a prosperidade que você quer. Você é uma pessoa que tem tudo para ganhar, mas você está carregando o mundo nas costas. Você acredita que isso é ser bom. Você acredita que isso é ser uma pessoa correta. É você aceitar tudo. É você o tempo inteiro carregar, diminuir o seu valor, engolir as suas vontades, porque você não sabe botar um ponto final. Porque você não sabe terminar uma coisa que você começa. Porque você sabe começar, mas não sabe terminar. Quantas amizades ficam para trás nesse processo de crescimento? Quantas conversas eu não quero ter mais? Quanta gente vai ficando, de uma certa forma, no coração?
na história, na lembrança, na construção do que me trouxe até aqui. Mas eu não preciso mais carregar essas pessoas comigo. Tem pessoas que vêm na nossa vida, cumpre o papel dela e vai embora. Tem gente que fica anos, mas vai embora também. Os seus pais ficam por anos e também acabam indo embora. Então, assim, existe um ciclo. Se você entender isso, existem ciclos na nossa vida. Você precisa deixar ir até mesmo o erro que você cometeu. Igual Davi, esse erro que ele cometeu aqui, ele foi perdoado. Ele pagou um preço. Mas ele teve que continuar sendo rei. Ele continuou dominando, ele continuou fazendo coisas grandes, mas ele errou. E quando ele entendeu o erro, com certeza ele aprendeu a lição. Tem uma lição. Tudo que a gente vive traz uma transformação, traz um aprendizado. Se você olhar o seu erro sempre com julgamento, sempre com desdenho de você, sempre como, eu só faço besteira, eu só faço coisa errada, eu não sirvo para isso, eu não sirvo para... Começa, é aquele tormento mental. Você não entende que pessoas grandiosas que fizeram história no mundo erraram e continuam errando. Só que não insistir no erro, mudar o trajeto do erro, entender o que aquele erro te traz de aprendizado é essencial no seu crescimento. Mas se você não conseguir passar pelo processo de aprendizado, cair, levantar, errar e ponto final, você vai ficar aqui, no miolinho, sempre acreditando que ser bom é carregar todo mundo nas costas, é carregar o irmão nas costas, é carregar o pai nas costas, a mãe nas costas, e isso é ser bom. Por quê? Porque lá quem é religioso sabe, né? Tá escrito que você tem que honrar pai e mãe. Pai e mãe é sagrado. Honrar pai e mãe não significa carregar pai e mãe. Honrar é você honrar, aceitar eles como eles são, entender todo o processo da vida deles, sempre respeitar, tá? Entender que o tempo deles era outro, ele deu o que ele tinha de melhor para você, tudo que eles fizeram para você era o melhor que ele tinha. Por mais que para você não tenha sido suficiente no seu entendimento, era o melhor que eles tinham para dar. E era o melhor que você tinha para viver, para você virar essa pessoa que você é hoje. Agora, entender, tá, que eles estão dando o melhor, não significa carregá-los com você. Existe um ciclo. Você precisa cumprir os ciclos. Se você ficar parado num ponto do ciclo, a sua vida não funciona. As coisas não andam. E quando você dá um passo em sentido ao crescimento e você volta, você paga um preço muito alto. Tudo começa a desandar na sua vida. Tudo começa a desandar. E quem vive isso aqui sabe, tá? Você toma uma atitude, cria coragem, vai lá fazer acontecer. E aí você fica com medo e volta atrás. Na hora que você volta atrás, é a hora que a sua vida começa a desandar. Desandar, 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 desandar. E você não volta para onde você estava, você volta para um lugar muito pior. Por quê? Pensa o seguinte, tudo no universo é movimento, tudo. Tudo é movimento, tá? Essa parede aqui, que parece sólida, ela é movimento, ela está em movimento, tá? Daqui a uns meses, daqui a uns anos, se eu voltar aqui nesse mesmo lugar e ninguém fizer manutenção da parede, ela vai estar descascada, ela pode estar com reboco aparecendo, né? Ela pode estar com esteticamente, por quê? Porque ela está se movimentando agora. Tudo é movimento. Então nada está parado do jeito que as pessoas realmente acreditam. Nada está parado. Só que quando você acredita que está parado, na verdade você regrediu. Porque se a vida toda está tudo andando e você não está acompanhando isso, você está voltando. Então, se você não está indo para frente, você está indo para trás. Parado você não está. Se você não fizer a manutenção da sua parede, a pintura do seu espaço aí, você vai ver que daqui a pouco vai estar tudo ruínas. E você precisa fazer a manutenção. Para isso, crescer, conseguir se manter, ter um equilíbrio. Agora, se você não faz, não vai ficar parado. Não fica, gente. Leva isso para a vida de vocês. Se você não põe um ponto final numa história que já acabou, o que você está fazendo da sua vida? Esperando qual é a hora que você vai dar o ponto final nesse negócio? Qual é a hora que você vai falar assim, de verdade? Acabou.
A minha vida é hoje, eu não preciso mais viver isso. E aí você para de ficar assim, ó, não, quando daqui a 3 anos, não, quando eu terminar isso aqui, não, quando eu terminar minha faculdade, não, quando eu estiver estabilizada financeiramente, você nunca vai estar no momento perfeito para as coisas. As coisas nunca vão estar perfeitinhas para você encaixar. Isso é mentira. Isso não acontece, isso não é verdade. Quando você toma uma decisão, é a hora que as coisas começam a acontecer. Você começa a atrair coisas de outro nível de frequência. Por quê? Porque você está na frequência da coragem, você está na frequência da decisão, você está na frequência de fazer acontecer. Só que quando você entra nessa frequência, né, o que você não sabia antes, é que você começa a movimentar toda uma energia invisível, mas que está acontecendo para atrair as pessoas certas. Você vai conhecer uma pessoa que vai te estender a mão, uma pessoa que vai te ajudar. Vai aparecer uma pessoa para te acolher. Sempre assim. Vai aparecer. Você precisa acreditar que as coisas vão se encaixar na hora que você seguir em frente. Só que o que para a gente? O que faz a gente não pôr o ponto final? A gente não sabe o que vem pela frente. A gente não consegue conectar um ponto no outro quando a gente olha para frente. Você não viveu a frente. Você não tem história da frente. E isso traz muito medo, gente. Aí entra o medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre, o medo de ficar doente, o medo de... Tem diversos medos que fazem o ser humano não andar, não agir. Só que olha só, pensa o seguinte, se você quer manter uma situação da sua vida, uma pessoa na sua vida, né, e não faz mais sentido para você dentro de você, você sabe que não faz mais sentido, você tá ali, tá com aquela pessoa, tá naquele lugar, mas você aguenta. Você é forte, né? Você aguenta, você veio aqui ao mundo para aguentar, você veio aqui ao mundo para cuidar, você veio aqui ao mundo para se dedicar ao próximo como nunca. E aí, nessa hora que você começa a anular o que você sente para satisfazer ou para evitar o sofrimento do outro, é a hora que você adoece, é a hora que você quebra financeiramente. É a hora que você começa a ter problemas que você nunca teve antes. Justamente porque você não sabe a hora de colocar um ponto final e terminar uma história que já acabou há muito tempo. E se você não entender os ciclos da vida, você vai acreditar que você vai entrar numa situação e você precisa viver essa situação de vida até o final. E isso não faz sentido. Não faz sentido. Por mais que você tenha errado, assim como o Davi errou, por mais que você tenha feito coisas erradas, você precisa deixar isso embora. Você precisa botar um ponto final nessa história. Você precisa entender o porquê que você teve que passar por isso. E olha o preço que você já pagou. Olha o preço que você já pagou pelo erro que você cometeu. Pode ter certeza que você já pagou. Você não se desenvolver, você dá anos da sua vida atormentado com uma questão, você já pagou. Você está pagando talvez até hoje uma coisa lá do passado. Então até onde vale a pena você se sacrificar, tá? Você deixar uma história que já acabou, carregar uma pessoa com você que não faz mais sentido, a sua felicidade ela não exala de você, e você começa o quê? A ter situações mais deprimentes, mais precárias, né, da sua vida, e você não sabe de onde veio. Você acredita realmente que você é uma pessoa coitada. E, gente, de verdade, ponto final. Errou, se perdoa. Errou, deixa aí. As pessoas que estavam ali, que contribuíram para aquilo, se você não pediu perdão, peça. Põe um ponto final nas coisas. Aprenda a pôr um ponto final. Não fica vivendo isso, remoendo, ruminando uma situação que não faz mais sentido para você. Agora, quanta coragem você tem para deixar uma coisa que não faz mais sentido para você e ir embora?